Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como é que vocês estão? Espero que bem, por aqui também tudo bem. O vídeo de hoje, o tema foi até sugerido pela Tatiana Queiroz Hassel, o Síndrome do Ninho Vazio. Ela, acho que faz uns 2 vídeos atrás que eu pedi, né, que se vocês pudessem deixar, se vocês tivessem interesse em escutar minha opinião sobre algum assunto, ou sugestão de vídeo, ou qualquer coisa assim do gênero, né, pra gente falar sobre alguma coisa. E ela deixou essa sugestão e eu achei, e parece que foi assim, uma sincronicidade, sabe, de pensamentos, porque eu já estava pensando em falar sobre isso, eu estava esperando algumas coisas assim, né, porque eu tenho passado por alguns momentos que isso está ficando um pouquinho mais difícil para mim. Então eu falei, não, já vou gravar hoje, porque eu até escrevi um papel aqui, então se eu olhar para baixo é porque eu escrevi aqui alguns tópicos que vocês conhecem o meu problema com foco, né? Eu, para começar a falar de síndrome de ninho vazio e com outro assunto que não tem nada a ver, pegar uns ganchos assim e o vídeo ficar com 2 horas, não custa. Então eu fiz alguns tópicos. Então se vocês me viram olhando para baixo é porque eu preciso seguir isso para não fugir do tema. Bom, esse assunto assim eu acho que é complicado e depende da vida assim, do casal, da mãe, sabe, da forma que você foi criada, da forma que você criou teus filhos. Tem muitas situações que eu acho que mudam o que você vai sentir e o que você vai viver, e seus filhos também. A minha vida, eu acho que assim, é um pouco diferente de casais tradicionais. Eu me separei, eles eram novos, né? Eles tinham menos de 10 anos, os três. E isso, eu acho que antecipou um pouco esse meu sentimento de síndrome do ninho vazio, e eu fui me acostumando com isso. Porque quando a gente se separa, primeiro assim, eu vivia full time para eles nessa época. Porque enquanto eu tinha os dois mais velhos, tem uma diferença muito pouca entre um e outro, 2 anos, né? Enquanto eu tinha os dois mais velhos, eu trabalhava. Eles ficavam escolinha, levava pra cá, ia ficar com a avó. Eles iam ficando assim, eu levava no trabalho, sabe? Eu ia me virando dessa forma. Quando eu já falei em algum vídeo aqui que quando nasceu meu terceiro, ele precisou ser operado, né? Muito novo, ele nasceu por uma cardíaco, ele ficou assim muito tempo em hospital, em UTI. Não tinha condições de eu conseguir continuar trabalhando, ainda mais com outros dois que eram super pequenos, 4 e 2 anos, né? E eu não tinha uma estrutura. Eu tive que, assim, minha mãe veio para minha casa, minha sogra também ajudava quando podia. Então, sabe quando vira aquela bagunça? Eu não tinha uma estrutura para esse acontecimento, porque numa UTI eu tinha que ficar lá direto com ele, né? Eu amamentava, então eu tinha que ficar direto. Eu não fui para minha casa mais, não conseguia mais trabalhar, e fui pega assim muito de surpresa. E eu tive que me adaptar a essa situação de uma forma bem improvisada. E eu deixei de trabalhar e comecei a cuidar só dos meus filhos. E para mim tava assim, tudo bem, eu vivia para minha casa, com meus filhos, com meu marido, cuidava, fazia almoço, limpava. Assim, rotina normal de dona de casa, de quem tem um monte de filho e leva para a escola, vai para o curso, aquela coisa normal. E para mim tava ok. Eu achei que tava tudo tranquilo. Até posso fazer um outro vídeo depois falando assim, coisas que eu acho talvez eu tenha errado, porque eu acho que eu fiquei muito em cima dos meus filhos, sabe? Principalmente por esse meu último ter nascido doente. Eu não vou entrar agora, senão já vou desviar do assunto, tá? Pode ser um outro vídeo que eu posso falar sobre esse assunto em relação ao casal. Eu vivia muito em função dos meus filhos. E, pra mim, era normal aquilo, porque as amizades que eu tinha também na escola, né, das outras mães, também elas viviam assim pros filhos, eu ia pra escola e tal, falava de criança, o assunto era criança e tal. Só que aí eu fui pegando por calças curtas, né, meu ex-marido pediu separação, assim, eu não estava esperando, a gente não brigava, não tinha nada aparente, né, eu fui pego muito desprevenida. Então aquilo já foi difícil para mim, o negócio da separação, todo aquele trâmite, aquela coisa complicada, que eu não tinha nem noção do que era aquilo, todos aqueles sentimentos, né? E junto com esse sentimento da separação, que eu posso falar depois em outro vídeo, veio, eu acho que antecipado o sentimento do ninho vazio, porque eu estava sempre com meus filhos. Eu não sou o tipo de pessoa que eu delego, eu falo assim, tô a fim de ir no shopping? Para os avós, fica aí com eles para mim? Não.
Eles sempre, onde eu ia, eles estavam comigo, estavam sempre embaixo da minha asa, sabe? Eu não sou salvo quando o Pedro nasceu, que aí eu precisei de ajuda, mas assim, o que eu puder fazer sozinha, eu só até hoje, eu tenho essa característica. Eu posso fazer? Eu faço. Meus bichos também, eu não sou de ficar delegando o que eu acho que é minha responsabilidade para os outros. Eu não tô falando que isso é certo, isso é errado, tô falando que uma característica minha que eu acho que foi errada na época, né? Mas isso eu vou falar em outro vídeo em relação a casamento. Mas eu tinha isso e talvez, não sei, depois pensando talvez pelo fato do meu filho, porque com os dois mais velhos eu não era tanto assim, porque eu trabalhava, ficava muito fora de casa, né? Trabalhava de domingo a domingo. Eu acho que eu me apeguei muito ao fato de passar pela possível perda do meu mais novo, eu fiquei mais assim com eles. Enfim, me vi separada. O que acontece quando você está separada? Você tem que dividir, né? A guarda era minha, mas final de semana, alternado, ele pegava na sexta-feira na escola e devolvia na segunda na escola. E uma vez por semana também ele pegava, era de quarta-feira, ele pegava e devolvia na escola no outro dia. A gente sempre teve um relacionamento bom, eu não fiz questão de não virar isso uma briga, sabe, para as crianças já foi difícil, sabe, tem briga, você tem esse negócio, você não vai pegar, sabe aquela picuinha? E eu tomei essa atitude de não transformar isso numa briga, né? Mesmo porque eu já conheci ele há muito tempo e tal, enfim, isso aí é assunto para outro vídeo. Então ele podia pegar quando ele quisesse, né? Mas ele cumpria mesmo o que estava no papel. Primeira final de semana que eu me vi sem eles, gente, eu achei que eu fosse morrer. Falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tenho comida para fazer para ninguém, a casa está arrumada, ninguém está bagunçando. Se eu for sair, não vai ter ninguém comigo. Como é que assim eu vou sair eu e minha bolsa? Tem que ter mais umas 3 sacolas, pelo menos, uma criança fugindo, sabe, uma confusão? Eu era acostumada com esse negócio. Falei, como assim eu vou sair sozinha? Então, assim, por vários tempos eu ficava dentro de casa, não saía nem para passear com os cachorros. De tão dependente, eu percebi a minha dependência neles, né? E eu sofri demais nessa época, muito mesmo. Aí chegou as primeiras férias, que ele ficava 15 dias direto com eles. Nossa, aquilo pra mim, e ele ainda foi pro exterior. A primeira vez que ele viaja com eles, assim, pro exterior, que eles foram pro exterior. Pra mim foi assim, eu falei, nossa, o que eu vou fazer? Aí eu vim aqui pra praia, até que minha avó morava aqui, meus pais também, eu vim ficar aqui com eles. Eu lembro que eu ia pra praia, eu saía andando sem rumo. Mas eu consegui andar na praia sozinha. Levava um cachorro, mas até hoje eu tenho esse costume, eu tenho muita dificuldade de sair sozinha, né? Mas eu conseguia, né, ter atitudes e fazer as coisas sozinhas. Aí eu comecei, mas eu sofri demais. E ali eu acho que eu comecei a sentir já essa síndrome do ninho vazio. Porque não precisou eles estarem adultos e arranjarem terem sua vida própria. Na própria separação eu comecei a me acostumar com essa situação, de não terem eles mais comigo. E comecei a colocar na minha cabeça de que eu não tenho a posse deles, sabe? Eu não sou dona deles. Eu comecei a me desapegar desse sentimento de posse que eu tinha deles. Porque eu só estava sofrendo com isso. Eu não tinha o que fazer. Eu tinha que dividir, sabe? Eles tinham a família do pai e no começo, principalmente na situação que eu me separei, a gente ficou com um pouco de birra, né? E eles voltarem felizes da casa do pai, gostarem de estar lá com a família do pai e tudo mais, eu vou ser sincera, aquilo me dá um certo rancinho. Eu falo assim, nossa, mas como assim? Você só tem que gostar de mim, você tem que gostar da minha família, porque então, né, por mais que eu não enchesse a cabeça deles, eu não verbalizasse as coisas que aconteceram e tudo mais, porque eu não queria, eu acho que não tem nada a ver, eu tinha aquilo dentro de mim, sabe? Eu ficava com raiva interna. Mas o que aconteceu? Eu comecei a ver que isso eu estava fazendo mal para mim mesma, porque eles estavam muito bem com essa situação, né? E aí comecei a ter que colocar, falei, não, eu vou ter que mudar o foco da minha vida, eu preciso arranjar, a única razão do meu viver eram meus filhos, e eu era muito nova ainda, sabe? Eu tinha 30 anos, eu tinha que arranjar uma outra foco para minha vida, sabe? Uma outra razão para viver que não fosse só os meus filhos. E esses dias aqui na praia foram assim, sabe, tipo uma catarse, assim, quando você muda. Eu mudei muito
eu caminhar assim, né, na praia, conseguir refletir, sair daquele meio que eu estava vivendo, sabe? Eu acho que ainda quando a gente está nessa situação, sair daquele meio, daquele mesmo lugar que eu morei com ele, porque eu continuei no mesmo lugar, eu ter saído dali, conseguir olhar outras coisas, né? Abriu muito a minha mente. Eu voltei outra pessoa, assim, que focando mais em mim, sabe? Querendo cuidar mais de mim, que eu tinha me deixado muito para de lado, eu só cuidava dos filhos, sabe? Eu não fazia um esporte, eu não fazia nada. Eu só cuidava deles. Eu voltei querendo cuidar mais de mim, então, e aí eu comecei a fazer esporte, foi aí que eu comecei a correr, eu emagreci bastante, e isso foi me abrindo assim, aí eu comecei a fazer outras amizades, tinha umas mães na escola que eram separadas, né, porque hoje em dia tem bastante, né, e naquela época também sempre teve, né. E aí eu comecei a fazer mais amizade com essas mães que eram mais... que eu tinha já, mas de porta de escola. Vamos sair, vamos assistir vamos no show do Jorge Versilo. Lembra que foi toda separada, eu enfiei todo mundo no meu carro, a gente foi no show do Jorge Versilo. Gente, eu não tinha tido isso de nova, porque eu casei muito cedo, comecei a namorar com 15 anos, com 20 anos eu estava casada, né, com o pai deles. Eu não vivi nada disso. Aí eu comecei a ver que tinha vida além da maternidade, né? E eu comecei a achar legal esses finais de semana que eu estava sozinha. Eu comecei a achar um propósito para isso, sabe? Eu comecei a me ocupar, falei, vamos assistir o show de tal, vamos não sei aonde, vamos jantar em algum lugar, sabe? Nada demais. A gente ia no cinema, balada, essas coisas, nunca gostei, nunca, até fui uma vez uma balada, até foi com a minha prima, mas não é hora de ir embora, não gosto dessas coisas não. A gente ia pro show, sabe? Essas coisas assim. Mas aquilo, só de você sair daquele meio e você ver gente nova, ver novas... Gente, tem uma vida acontecendo aqui fora. A minha vida não é só isso. E meus filhos estavam indo bem, sabe? Eles estavam enxergando também uma outra coisa, sabe? A minha casa não é só aqui. Eles começaram a se adaptar a outras situações, né? Então, a síndrome do ninho do vazio, eu acho que já veio um pouco antecipada para mim. E eu comecei a me acostumar com isso, sabe? De que eu não era dona deles, eu não tinha posse sobre eles, e que se eles estavam bem, apesar de no começo eu não gostar dessa situação de eles estarem bem, eu tinha esse negócio egoísta, eu falei, não, eles não podem ficar bem com o pai deles. Mas eu comecei, e olha que eu não fiz terapia em momento nenhum. Não, desculpa, nesse ano que eu comecei a cuidar mais de mim, que foi no ano seguinte que eu me separei, eu cheguei a fazer uma terapia. E assim, poucas vezes, mas eu tenho uma coisa comigo, eu consigo me analisar muito, sabe? Como eu sempre tomo muita responsabilidade para mim, dos meus atos, das coisas que acontecem, talvez isso me ajude a superar mais as coisas, sabe? Isso estava sendo errado em relação ao meu casamento, a forma de eu talvez criar os meus filhos, né? Eles estão bem, eles estão ficando mais independentes, eles conseguem, assim, lidar com problemas, né, da vida, que a nossa vida, se a gente super protege muito, que é o que eu estava fazendo, eu acho que as crianças têm mais dificuldade quando elas vão para uma vida adulta sabe, conseguir superar problemas, né? E eu comecei a ver a diferença deles, eles conseguiram ficar mais soltos e tudo mais, e aquilo eu falei, não, eu preciso ver, eles estando felizes, para mim está bom. E eu comecei a colocar isso na minha cabeça. Quando me vinha aquele sentimento assim de, ai meu Deus, eles estão lá com o pai, vão passar as férias, né? Eu ligava, falava com eles, vocês estão bem? Não, estão bem, nem me atendia, porque nem lembrava mais que eu existia. E aquilo foi um choque para mim. Eu falei, gente, eu não sou tão necessária mais para eles, eles eram novos. Eles ficam bem sem mim? Aquilo foi um choque muito grande para mim, sabe? Como assim eles ficam bem sem mim no começo? Não, eu preciso tomar um rumo na minha vida, eu não posso ficar vivendo, sendo sombra e sendo um peso, porque eu estava sendo um peso para meus filhos, sabe? Estava pesando aquilo toda hora, ligando, você está bem, você não sei o que, você comeu. Eles ficam bem, sabe? Aí foi quando eu comecei a procurar sair, aí coincidentemente eu comecei a namorar com uma pessoa que era até um pai lá da escola, né?
Não que eu tivesse ido atrás, eu já conhecia, porque ele já morou, é uma pessoa que eu já conhecia lá do lugar onde eu morava, e a gente se reencontrou na escola e, sei lá, coisas da vida. E aí a gente começou a namorar. Então, a minha história de vida talvez não seja como assim, tradicional, né? Que você é casado, você continua casado, e aí de repente teus filhos saem. E normalmente, nessa época, quando teus filhos saem, dependendo do casamento que você tem, às vezes o casal vive só para os filhos. E quando os filhos saem, às vezes também dá uma balada no casamento. Assim, é o que eu vejo de algumas pessoas que eu conheço, porque eles viveram só em função dos filhos. E aí os filhos saíram, abala o casamento, porque o propósito daquela união eram os filhos. Eles não estão mais, estão bem, estão independentes, não precisam mais do casal. Muitos casamentos eu acho que se abalam nessa época. Então, assim, o que eu poderia falar, assim, experiência minha, né? Sobre esse negócio o que se você for mais nova, você ir trabalhando a tua cabeça, né? De que eles não são teus, você não tem a posse deles. Procura sempre achar outros caminhos para você. Não ficar só nessa de ser mãe, da maternidade, né? Ou viver também só para um casamento. Também tem essa, que foi o que eu vivi. Eu tomei um tombo duplo ao mesmo tempo, né? Eu vivia só pro casamento dos meus filhos, então de repente eu fiquei sem o casamento, sem meus filhos por muito tempo, assim, sabe? Porque eles ficavam bastante com o pai. Isso foi um tombo duplo para mim. Mas também, eu acho que antecipou esse negócio aí do síndrome do ninho vazio, que eu acho que é o mesmo sentimento, porque você perde. E talvez seja um pouco pior, porque quando eles são pequenos, é mais difícil ainda de você abrir mão, assim, né, de estar sempre com eles. E delegar essa função que você acha que você é a única que é capaz de fazer para outras pessoas, né? Às vezes, foi o que aconteceu, o teu ex-marido, ele arranja outra pessoa, né? Então, meus filhos tinham que ficar com uma madrasta, tive que passar por isso também. É mais difícil ainda. Então, assim, o que eu posso falar sobre o síndrome do ninho vazio é que você não fique só vivendo em função de filhos, né? A não ser que você tenha uma cabeça muito boa, assim, que você já sabe que uma hora eles vão sair e você tem um casamento muito bom, porque, assim, de duas uma, ou teu casamento vai ser bem legal depois, porque vocês vão poder viver coisas que vocês não viveram, porque tinham os filhos e tal, viajar só os dois, fazer coisas que vocês tinham vontade, né? Sei lá, fazer um curso junto, qualquer coisa. O casal às vezes se une mais ou ele se separa, né? Cada um vive, às vezes continua vivendo no casamento, né? Mas cada um com a sua vida. Só fica ali para a sociedade ver, ou até às vezes também é uma facilidade até financeira, porque separar realmente é um rolê sem fim, né? Então, mas se você não conseguir sozinha, porque muitas pessoas não conseguem sozinhas, sabe? Começa às vezes a ter uma depressão, alguma outra coisa, porque o apego é muito grande, né? Tem que procurar uma terapia, né? Uma ajuda de uma pessoa que estudou para isso, que às vezes te coloque nos trilhos, abra a tua mente para algumas outras coisas, que a vida não é só isso, que você talvez possa fazer um curso. Às vezes você está mais velha, você não quer voltar ao mercado de trabalho, né? Você continua casada, tudo, mas você tem aquele tempo livre que você não tinha antes. Você pode fazer um curso de alguma coisa que você gosta. Tem tantos cursos hoje online, né? Você pode aprender tanta coisa, gente, uma outra língua. Sabe aquela coisa que você tinha vontade de fazer a vida inteira e que você não teve oportunidade, não teve tempo, né? Porque você estava cuidando dos teus filhos, ou às vezes o dinheiro não dava também, né? Porque o dinheiro era todo destinado para os filhos, e hoje você tem alguma coisa sobrando, né? Você pode fazer um curso de cerâmica, de macramê, de crochê, de outra língua, tem tanto curso hoje, de culinária, né? E nesses lugares, às vezes, você pode fazer online, se você não quiser sair, né? Ou melhor ainda se você for fazer presencialmente, que lá você conhece outras pessoas, você abre a tua mente para outras coisas, né?
Eu acho muito importante a gente sempre vivenciar coisas novas, porque a tua mente abre quando você vivencia outras coisas novas, nem que seja para você viajar no final de semana para praia, sabe, pegar o carro e ir para praia. Você viu coisas novas, você se alimentou de outras coisas, né? Então eu acho que isso é importante. Vamos agora para a fase adulta, né? O meu mais velho, quando eu tinha 18 anos, eu já estava casada da segunda vez, né? E eu tinha um enteado também, que morava o tempo todo com a gente. O meu mais velho, ele foi estudante no exterior. E eu achei que fosse assim por uns 6 meses, né? Ele acabou adorando, acabou arranjando uma namorada lá, que voltou, até ficou um ano, mas não se acostumou mais aqui, e voltou pra lá e tá por lá. Vai dar 10 anos que ele tá lá, né? O ano que vem, em fevereiro, vai fazer 10 anos que ele tá lá. Então, assim, foi um ninho vazio, com ele 18 anos eu acho novo, ainda para um país distante. Você precisa ficar umas 12 horas no avião para chegar lá. Então, é mais difícil ainda, né? Mas, como ele voltou para cá e eu vi que ele não ficou feliz aqui, eu não queria que ele voltasse para lá. Queria que ele aprendesse inglês e ficasse aqui. Tivesse essa fluência do inglês, que eu acho que só pega quando você vai para outro país. Ele tinha pego isso, só que ele arranjou a namorada, ele gostou muito e ele queria fazer faculdade lá. Ele ficou tão infeliz aqui, tão infeliz aqui, tão infeliz aqui, que eu falei, tá bom, você vai voltar. E o que me alimenta hoje? Apesar de ter dias de eu estar no chão, eu não vou falar. Sabe, tem dias que eu fico super triste, eu não vivencio, que nem agora ele ficou noivo, eu não pude ver ele ficar noivo, sabe? Eu não acompanhei a vida dele, não acompanhei, faz 10 anos que ele tá lá. Mas eu vejo que ele está feliz, né? Ele tá com uma menina legal, ele tá com um emprego bom, ele tá fazendo a vida dele no lugar que ele escolheu. Quem sou eu, por mais que eu seja a mãe dele, por um apego, por um sentimento meu de segurar ele, deixar dele viver as coisas que ele escolheu para a vida dele, né? Eu acho que eu não tenho direito de fazer isso, nem de ficar com mimimi, sabe? Ficar ligando, tá? Às vezes eu ligo e falo assim, pô, eu tô com saudade, quando você vai vir? Isso sim, mas de tentar segurar ou deixar, sabe assim, tentar estragar alguma coisa que eu acho que é bom para a vida deles, isso eu não tenho coragem. Talvez por eu ter já me acostumado, né? Então, como eu falo, minha vida é diferente, eu fui me acostumando a isso, com eles muito novos. Se eu tivesse não me separado, continuado a viver daquela forma, full time só para eles, né? Só vivendo para eles, não sei se eu conseguiria deixar ele voltar para lá. Não sei como seria minha cabeça, né? Tudo vai, cada pessoa, a vivência, né? Eu acho que forma muita gente. E aí minha filha, ela continuou aqui, ela foi mais tarde para lá, foi com 20 anos, acho que foi com 20 anos para lá. Ela chegou a entrar na faculdade aqui e tal, e de repente, assim, por uma série de motivos, ela foi para lá. Foi ficar junto com o irmão, né, que eu falei, não, ela queria ir para outro lugar, eu falei, não, você vai ficar junto com o teu irmão, pelo amor de Deus, tem um aqui, outro lá na Austrália, não dá. Você vai ficar junto com o teu irmão, que um ajuda o outro e tal, né? E aí foi o que aconteceu. Mas ela voltou pra cá, só que ela mora em Porto Alegre. Que o namorado dela tem emprego em Porto Alegre, ela trabalha home office. Ela mora em Porto Alegre. Porto Alegre pra mim é como se fosse outro país, né? Porque eu tenho que pegar avião, é todo um rolê, é menos tempo, mas se você tem que pegar avião, você vai pra cá, né? Já é um processo pra eu visitar ela. E pra ela vir pra cá também, ela vem com muito mais frequência que meu filho, lógico. Mas mesmo assim, eu não vejo ela sempre. Mas aí eu tenho um mais novo. O mais novo mora comigo. No momento ele tá com o pai dele. A gente ainda divide, assim, mas mais ele fica comigo. O que eu tenho medo, que até falei, que eu estava pensando em fazer sobre esse vídeo, sobre esse assunto aqui, e aí a Tatiana falou, eu falei, nossa, é para eu fazer mesmo. Como os dois já são extremamente independentes, eles não precisam de mim para nada, eles mal lembram que eu existo, para falar bem assim, sabe? De vez em quando liga assim, mas tem a vida deles. E o pai dele, que eu também percebo, a gente acabou jogando toda essa
sabe assim, esse negócio em cima do mais novo. Porque ele é mais assim com a gente, ele não quer ir morar fora, ele não, sabe, ele não quer ir para outro lugar, ele quer ficar com a gente, então ou ele tá comigo, ou ele tá com o pai dele. E faz um mês mais ou menos que ele tá com o pai dele, e eu comecei assim, sabe, querer ficar com vitimismo com ele, por eu ficar sozinha. Comecei, como é que tá aí, quando você vai voltar, não sei o quê. Sabe quando você começa a querer fazer uma chantagemzinha emocional? Aí eu já logo parei e falei, não, eu não tenho direito de fazer isso. Ele já é um homem, né? Ele tem 23 anos. Ele fica onde ele quiser, ele ainda, né, mora com a gente, mas cada um é um, né? Então cada filho é um. Eu não sei quando que o Pedro vai ser independente e criar, sabe, as próprias... Ele é mais dependente da gente, ele gosta mais de ficar... tem uma característica diferente. Eu acho que também pela criação a gente sempre protegeu ele mais, né? Como eu falei, os dois mais velhos, já desde pequenininho, eu trabalhava fora, a Marina era nenê, já ia pra escolinha. Eu acho que a gente já acabou dando essa independência para ele já desde muito cedo. O Pedro, por todo aquele histórico que eu já falei, né? Dele ter nascido muito doente, aquela sensação de qualquer momento poderia acontecer alguma coisa, eu acho que a gente ficou mais apegado e super protegeu, e talvez ele seja mais assim com a gente por isso, sabe? Pela forma que a gente criou eles, porque o pai também tem, sabe? Assim, ele é muito apegado com ele, super protege. A gente acabou criando o Pedro um pouco diferente dos outros dois mais velhos por tudo isso, né? Então, assim, eu ainda tenho um filho aqui, né? Que agora tá com o pai e tal, mas eu ainda tenho. Eu sei que daqui a pouco ele vai voltar. O dia que ele criar asas, né? E o que eu quero, porque eu acho que é o normal, ele tem que ter a vida normal, assim, independente dele, né? Se ele quiser continuar morando, ele faz o que ele quiser da vida dele, né? Talvez com ele eu sinta mais. Isso não quer dizer que eu goste mais dele do que dos outros. Não me entendam mal. Não é. É porque ele ficou mais tempo com a gente. Por tudo isso que eu já falei, sabe? A gente tem esse sentimento, assim, a gente acabou super protegendo mais ele. Então, talvez por isso e ainda, ele é o último, né? Se ainda tivesse mais um aqui, claro, não, ele vai, mas ainda tem mais um. Não, eu sei que os outros já estão independentes, ele é o último que tá aqui. E aí não vai ter mais ninguém. Então, eu não sei como será a minha reação, né? Só dele estar lá com o pai dele esses dias, eu já tô sentindo falta. Então, provavelmente, não vai ser muito tranquilo, assim. E eu acho que a gente vai ficando mais velha também, né? As coisas começam a ter um peso diferente. Elas pesam mais do que pesavam antes, né? E assim, eu também não sou casada, né? Eu sou separada, eu fico sozinha. Então, ele é uma companhia. Então, é difícil falar de uma maneira assim geral, porque eu também não sou nenhuma profissional da área, eu tô falando da minha experiência, né? Porque cada um tem uma vida, cada um passa por algumas coisas, né? Então, por isso que eu quis trazer todo o meu histórico, né? E falar como eu me sinto. Mas eu acho assim, se você não tá conseguindo trabalhar isso sozinha, se tá te apegando muito, procura uma terapia. Tenta primeiro fazer um curso, sair, conhecer outras pessoas, tudo aquilo que eu já falei. Se não, procura um profissional que, né, com certeza ele vai te ajudar nisso. Mas também isso, né, eu acho que a gente tá muito nessa onda assim, você não precisa sentir nisso. Foca que vai dar tudo certo. Não, se apega a não sei o quê. Isso tá um pouco cansativo também. A gente tem que poder se dar chance de sentir as coisas, né? Não sempre ficar, focando em outras coisas. Se dá a chance de sentir, tô triste, hoje eu tô triste. Tem vários dias que eu tô triste aí, e aí eu fico quieta, me isolo, né? E aí no outro dia eu já tô melhor, eu começo a me ocupar com outras coisas. Vocês veem que eu não paro, né? Eu não paro, se eu não tenho mesmo o que fazer, eu começo a derrubar as coisas do armário, jogo tudo no chão, começo a arrumar tudo de novo, começo a reformar as coisas. Tô sempre fazendo cursos, aprendendo coisas novas para ocupar a minha mente.
Para minha personalidade, para não ficar pensando em besteira, não ficar focando em coisas que não vão me levar a lugar nenhum, só vão me puxar para baixo, eu tenho que me manter ocupada, seja lá o que for, né? Fazendo curso, pego os cachorros, o dia que eu tô, quantas vezes já não fiz vídeo aqui, falei assim, ó, já não tô muito legal, viver o mar aqui, já mudo, só de olhar o mar, ver outras coisas, assim, ficar muito dentro, remoendo problemas, remoendo sentimentos. Sentiu, procura se distrair com outras coisas. Então, assim, o que eu poderia falar sobre isso, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, porque eu escrevi no fim não li nada, né? Mas acho que eu não fugi do foco não, né? Uma outra coisa. Atividade física. Ela ajuda muito. Eu sei que é chato, é chato mesmo, é chato. Mas o pós vale a pena. Quando você tá ruim, que você não tá legal, que você tá assim, lá embaixo, no fundo do poço, vai pelo menos caminhar. Dá uma volta no quarteirão, faz circular o sangue, entra em movimento, não fica parada. Eu te garanto que vai melhorar. Não precisa fazer grande para uma academia. Se for para uma academia, melhor ainda, né? Melhor ainda, mas se você não gostar, eu também não gosto. Sai para caminhar, pega uma esteira, sei lá, faz o sangue, libera endorfina, sabe? Então, você se sente melhor. Isso eu estou falando com propriedade, porque se eu não estou bem, eu vou fazer alguma coisa assim, física, nem que seja para derrubar tudo o armário mesmo e pôr tudo de novo, porque eu começo a me sentir melhor. Então, assim, atividade física. Será que eu esqueci mais alguma coisa? Eu acho que é isso mesmo, eu falei tudo. Eu vim aqui mais para falar sobre a minha experiência, né? Não posso. E o que me faz bem, para mim. Mas cada pessoa é uma pessoa, né? É complicado. Eu posso falar sobre mim. Mas eu acho que talvez algumas coisas que eu tenha falado possa ajudar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Escreve aí embaixo se alguém passou por isso, está passando, ou sei lá, e tem gente que não é mãe, não foi mãe de filhos humanos, mas é mãe de filhos pet, que eu também sou, né? Tem um gato, tem um cachorro, tem um coelho, tem um cavalo. Alguém que você tem um apego. É difícil também você desapegar. Eu sei porque o ano passado eu perdi minha pitbull. Até hoje, eu não me conformo que eu perdi minha pitbull. É muito difícil de eu aceitar que eu perdi minha pitbull. Então, até com isso a gente tem essa... É que como eles vivem pouco, né? A gente passa por isso, essa síndrome do ninho animal vazio também. Então, eu acho que a mesma coisa cabe às mães de pet, que também eu sei que tem bastante gente aqui no canal, eu também sou. Ultimamente eu tenho sido mais mãe de pet do que dos meus filhos mesmo, né? Eu vivo, como vocês veem, mais em função dos meus pets. E assim, os que faltam, os que vão embora, é muito sofrido para mim. É muito sofrido. E eu tenho que também trabalhar minha mente para... Eu sei que isso vai acontecer, e rápido, né? Porque eles vivem pouco. De ir me desapegando, sabe? Que é mais fácil. Então era isso que eu queria estar passando para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.